Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa aula de sistema muscular. Eu vou dividir essa aula em duas partes, tá? Vai ter uma parte introdutória, uma parte inicial, e depois na continuação vai vir uma aula sobre os músculos da expressão facial, tá bom? Bom, olha só o que esse aluno fez, né? Ele representou na sua face, na sua pele, como seriam aí os músculos da expressão facial, os músculos da mímica e os músculos da mastigação e do pescoço. Só para vocês terem uma ideia de como que é por baixo da pele de vocês, né? Aí, por que estudar isso? Porque hoje em dia o cirurgião dentista ele faz mais do que mexer em dente, ele faz harmonização facial. E para isso, moçada, para aplicar toxina botulínica, preenchedores faciais, fazer lipo de papada, fios de sustentação, bichectomia, tem que ter um conhecimento pleno das estruturas da face. E os músculos aí são extremamente importantes. Olha só a diferença que a gente está causando nas pessoas, né? Aí um preenchedor no músculo orbicular da boca, no lábio inferior, né? Só para vocês ficarem atentos, tá? Vamos lá então. Miologia, estudo dos músculos, origem embrionária dos músculos, mesoderme. Constituição. Do que é feito o músculo? O músculo é feito de duas partes, na verdade. Uma são as fibras que contraem, são as células musculares ou fibras musculares. Lembrando que a gente chama de fibra quando as células são alongadas, o que é o caso das células musculares, né? Então, as células musculares ou fibras musculares e os músculos também vão ter ou tendões ou aponeuroses. Depois vocês vão ver isso, tá bom? Quais são os tipos de músculos? O músculo liso, presente nas vísceras, como estômago, intestino, esôfago, artérias, veias, né? Nas vísceras em geral. O músculo estriado esquelético, que está preso em pelo menos uma parte dele ao esqueleto, e o músculo cardíaco, o miocárdio. Qual que nós vamos dar foco? No do meio, músculo estriado esquelético. Note que aqui o músculo é feito por células musculares ou fibras musculares. O músculo liso, as células são fusiformes e uninucleadas, sem estriações de actina e miosina. Daí o nome liso. O músculo estriado esquelético já tem o formato cilíndrico, com as suas células, as suas fibras musculares, né? Com estriações de actina e miosina, são essas partes mais escuras, quando vistas ao microscópio óptico, e polinucleadas. E o músculo cardíaco, as células são cilíndricas e ramificadas nas suas extremidades, podendo ter um ou dois núcleos, também com estriações de actina e miosina. O que nos interessa agora é o esquelético, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha então como que é formado esse músculo. A outra estrutura dele, se a gente pegar uma célula muscular, ou fibra muscular, né, de um músculo, e aumentar no microscópio, então, as fibras musculares ou células musculares, e quando você pega uma célula muscular ou fibra e aumenta, a gente observa que dentro dela tem estruturas chamadas miofibrilas, formada por sarcômeros. Aqui tem um sarcômero, olha aqui, na imagem aqui em cima. Tem um sarcômero, que é a unidade anatomofisiológica do músculo. É a unidade que faz o músculo funcionar. É isso aqui que faz o músculo contrair, moçada, com uso de ATP, de creatina e outras substâncias, tá? Como fonte de energia. Analisando isso num formato mais molecular, a gente observa aqui, ó, que os sarcômeros são compostos basicamente por proteínas mais espessas, nesse caso aqui representado em vermelho, que são a miosina, ó, miosina, e em azul a actina. E o que acontece na verdade? Quando o músculo vai contrair, a actina desliza sobre a miosina, isso todas ao mesmo tempo, né? De tal forma que a célula vai encurtar o sarcômero aqui, esse também, o outro, e todos encurtam, e assim a célula muscular como um todo se encurta e o músculo se contrai. Olha aqui esse esquema que bonitinho, ó. Aqui o sarcômero relaxado, portanto o músculo relaxado, né? Olha o espaçamento daqui até aqui. E aqui o sarcômero já contraído, ó. A actina deslizou para cá, percebam, ó como deslizou para cá, né? Deslizou, e aí o músculo como um todo encurtou, contraiu. Bom, estruturalmente, do que é formado o músculo esteroesquelético? Vamos pegar aqui do comecinho, aqui embaixo, ó. Em azulzinho está representado a célula muscular ou fibra muscular. E essa célula muscular ou fibra muscular, multinucleada, cilíndrica, né? Ela tem citoplasma, tem vários núcleos, tem a membrana plasmática,
também chamada de sarcolema. A membrana plasmática da célula muscular recebe um nome diferente, sarcolema. Mas está aqui a fibra muscular ou célula muscular. Essa célula ou fibra é envolvida por uma membrana conjuntiva chamada endomísio. Várias células musculares ou fibras musculares com seus respectivos endomísios se agrupam em um grande feixe muscular. Aqui, tá vendo só? E esse grande feixe muscular, é assim que chama mesmo, tá? Feixe muscular ou fascículo muscular será envolvido pelo perimísio, uma outra membrana conjuntiva. Vários feixes musculares ou fascículos musculares, aqui tem um, outro, com seus respectivos endomísios, agora são abraçados, envolvidos por uma membrana mais externa que recobre todos os fascículos, que é o epimísio, uma outra membrana conjuntiva. Então vejam, para que tem tudo isso? Para proteger as células e para permitir o deslizamento entre elas, para que não haja lesão. Tudo bem, moçada? Aqui um detalhe das partes do músculo esteroide-esquelético, o ventre muscular e as extremidades. O ventre muscular é a parte carnosa, é onde estão as células ou fibras musculares. Tá? E compondo as extremidades do músculo, tendões em forma cilíndrica, aqui ou levemente achatados. E quando não há tendões, às vezes a gente encontra nas extremidades do músculo estruturas em forma de lâminas, de chapa de lâmina, também de tecido conjuntivo, que são as aponeuroses, mais comuns no dorso, por exemplo. Tá? Frente, vamos lá, os tendões e as aponeuroses não têm atividade contrátil, isso que é feito de tecido conjuntivo, no caso do tendão, né? O tecido conjuntivo é fibroso, denso, modelado, é muito duro, isso aqui não contrai, isso aqui não tem célula muscular. É só para ligar o músculo, a parte carnosa do músculo, aos ossos que serão tracionados por esses tendões. Bom, anexos musculares, como o nome já diz, alguns músculos podem ter, outros não, por isso são anexos, né? São estruturas que tendem a facilitar o trabalho do músculo. Então, por exemplo, no músculo esteroide-esquelético, em alguns músculos mais volumosos, existe acima do epimísio, que está aqui, né? Então daqui, o endomísio, perimísio, o epimísio, formando o músculo, né? E aí, acima do epimísio, pode estar uma membrana conjuntiva fibrosa, bem resistente, chamada fáscia muscular, que serve como uma bainha de contenção muscular. Isso aqui evita geralmente o atrito de um músculo grande sobre outro músculo, além de conter as estruturas musculares e também o sangue aqui dentro. Tá? Não são todos os músculos que tem. Outra estrutura são os retináculos, essa é a faixa mais espessa, que na verdade é uma fáscia muscular espessada. Os retináculos eles estão na região da mão, do carpo e do tarso, no pé, e na verdade o que eles fazem é criar um local, como se fosse um túnel, um grande túnel, percebe? Que vai guiar o trajeto dos tendões musculares, impedindo que eles saiam do lugar e assim, dessa forma, prejudica os movimentos. Né? Então, os retináculos é como se fosse aquela munhequeira, só que natural. Sabe aquela munhequeira que algumas pessoas colocam quando abrem os ossos do punho? Então, só que aqui tem uma coisa mais natural, né? Tudo bem? Aqui o retináculo também, tá vendo só nessa imagem aqui? Só que nessa imagem a gente já vê aqui, essas estruturas azuzinhas aqui, veja que cada tendão tem uma, tá vendo? São as bainhas sinoviais. Isso aqui são membranas conjuntivas, com duplo folheto, por onde o tendão passa por dentro como se fosse um túnel mesmo. Né? Para que isso, professor? Para permitir o deslizamento do tendão com facilidade. Essas bainhas sinoviais, entre um folheto e outro da bainha, há líquido sinovial, aquele mesmo das articulações com ácido hialurônico, que permite aí o deslizamento, já que é um líquido viscoso, né? Permite um deslizamento facilitado. Veja que todos os tendões que tem. Às vezes, quando isso aqui inflama, pode gerar tendinites. E em algumas situações, principalmente junto às articulações sinoviais, né? A gente encontra, às vezes, a bursa, que é uma bolsa cilíndrica achatada, uma bolsa com tecido conjuntivo cilíndrica achatada, onde o seu interior tem também líquido sinovial, e serve basicamente para evitar o atrito entre o músculo e outro osso, como nesse caso aqui, tem uma bursa aqui tem um osso, aqui tem um músculo, então para evitar o atrito desse músculo com esse osso, tem essa bursa aqui no meio.
Aí acontece no ombro, no cotovelo, no cúbito, né? No joelho, né? Já ouviu falar de bursite? Então, é inflamação dessas bursas. Bom, tônus muscular é um assunto importante. Tônus muscular nada mais é, gente, do que um estado de contração na célula muscular em repouso. Isso faz com que a célula mantenha o seu formato, mantenha o formato do músculo e deixe o músculo para ser usado prontamente. Há situações onde o tônus é alterado em algumas patologias, né? E isso pode causar uma situação. Opa, peraí, deixa eu mudar aqui. Só um segundinho. O computador deu uma travadinha aqui. Passou um pouco, vamos voltar. Aqui. Uma situação de hipotonia, onde a criança não, no caso que é a criança, né? Não tem força nos músculos, não consegue fazer os movimentos desejados por falta de tônus. E ao contrário também, pode ter estados de hipertonia, onde a pessoa ela se contrai, os músculos ficam muito contraídos, mesmo com os músculos em repouso. São situações patológicas e muitas vezes ligadas ao sistema nervoso, porque o estímulo para o músculo manter o tônus muscular vem do sistema nervoso. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Bom, os músculos, gente, eles se prendem aos ossos, né? Se prendem aos ossos, à pele, ou então a cartilagens, até em articulações às vezes. E é assim, existe uma regra que fala o seguinte: a extremidade do músculo que não se movimenta durante a contração do músculo, né, vai estar apoiada em algum lugar. Esse lugar onde essa extremidade vai estar ancorada se chama origem muscular. E a outra extremidade, que quando o músculo se contrai, se movimenta, né, geralmente puxando um osso, puxando alguma estrutura, essa extremidade vai estar ancorada em algum lugar e esse algum lugar será chamado de inserção muscular. Então, leia comigo aqui, ó. O que é a origem muscular? Corresponde ao acidente ósseo onde se prende uma das extremidades musculares. A principal característica é que a origem sempre está localizada no osso, que permanece fixo durante o movimento. E inserção muscular é o acidente ósseo onde se prende a outra extremidade muscular. A inserção sempre está localizada no osso, onde se desloca durante o movimento. Aqui os alunos se confundem muito. Origem muscular não é o tendão que fica parado, é onde o tendão se prende. A estrutura óssea, o acidente ósseo onde esse tendão se prende. E a inserção muscular não é o tendão que se movimenta, e sim a estrutura óssea ou o acidente ósseo onde esse tendão se prendeu. Compreenderam, moçada? Bom, segue agora várias classificações quanto aos músculos. Alguns são bem fáceis. Por exemplo, quanto às dimensões, é igual dos ossos. Lembra do comprimento, largura e espessura que os ossos tinham? Então, como tinham ossos longos, também vai ter músculos longos, músculos planos, curtos e assim por diante. Igualzinho aos ossos, não muda nada. Quanto à forma geométrica, então tem músculo que é quadrado, redondo, tem músculo com formato de trapézio, trapezoide, deltoide, o músculo do ombro, que é onde a gente toma injeção, né, e assim por diante. Quanto à localização, aqui tem coisa importante para nós, viu, moçada? Ó, o item número A, músculo cutâneo. São os músculos localizados bem na superfície do corpo, bem grudados à pele. Tanto é que os músculos da expressão facial, os músculos da mímica, que é assunto do dentista, do cirurgião dentista, eles estão praticamente grudados na pele. Tá? Esse nós vamos estudar bastante. Os músculos esqueléticos já são aqueles que estão presos ao esqueleto em regiões mais profundas. Tá certo? Quanto à função ou ao movimento, a classificação que existe é fácil. Se o músculo faz flexão, ele é flexor, se ele faz extensão, ele é extensor, e alguns fazem mais de uma função. Tá? Isso é bem tranquilo também. Classificação dos músculos quanto ao número de cabeças. Cabeça é a extremidade do músculo que está ali na origem. Então, às vezes o músculo ele tem 2 cabeças, ele é bíceps, como o bíceps do braço, 3 cabeças, tríceps, 4 cabeças, quadríceps. Tranquilo, né? Então, são ramificações da extremidade que permanece imóvel. Quanto ao número de caudas, que é na extremidade que se movimenta. Aí ele pode ser unicaudado, policaudado ou bicaudado. Quando tem 2 é bi, quando tem mais de 2 é poli. Isso é muito comum ali próximo ao pé e à mão. Quanto ao número de ventres,
Ele pode ser unigástrico, quando você tem um ventre muscular, né? Vários músculos são assim. Ou então ele pode ser digástrico, que é um músculo que nós falamos na odontologia, vamos estudar esse músculo, o músculo digástrico, na região da mandíbula. E músculos poligástricos, como o músculo do abdômen. Não tem aquele abdômen com um aparente de tanquinho? Aqueles gominhos que se formam, cada gomo daquele é um ventre muscular. Como tem vários, mais de dois, é poligástrico. Quanto à direção dos feixes musculares, aí vai lembrar formar de uma pena. Se for só metade de uma pena, na disposição das fibras musculares, vai ser unipenado. Se for igual uma pena de verdade, bipenado. Ou então oblíquo, como oblíquo externo, oblíquo interno. Né? Circular, esses músculos circulares são muito importantes. Por exemplo, o músculo orbicular da boca, o orbicular do ânus, o músculo esfíncter anal, interno e externo, o músculo esfíncter da uretra. Esses músculos esfíncteres, eles desempenham uma função fisiológica importante. Eles estão ou abrindo ou fechando orifícios e cavidades. Certo? Guarde bem isso, tá bom? Olha aqui um desenho explicando, ó. Fibras paralelas, músculo fusiforme, lembra uma flecha, né? Aqui, ó, fusiforme. Em aspecto de leque, unipenado, tá vendo só? Bipenado, ó, bipenado. Fibras oblíquas, multipenado. Na coxa tem um músculo desse. E os circulares ou orbiculares, são os músculos esfíncteres. O orbicular do olho, o orbicular da boca, assim por diante. Unidade motora. Um conceito bem importante, está mostrando, grave bem isso aqui. A unidade motora, vamos ler o conceito, depois eu explico para vocês. Ó. É o conjunto formado pelo corpo do neurônio. Corpo do neurônio, está aqui o corpo do neurônio, ó. Certo? Não é pericárdio, está escrito errado aqui, tá? É pericario. Pericario. Pericárdio é uma membrana que envolve o coração. Na hora de digitar, eu digitei errado aqui, tá? Então é o corpo celular do neurônio, esses corpinhos aqui, ó. Pelo prolongamento do corpo do neurônio, que é a fibra nervosa, é o axônio aqui, ó. São as fibras nervosas, os axônios. E pelas fibras musculares inervadas por este prolongamento, ou conectadas a esse prolongamento. Então, notem que um neurônio desse aqui, ele pode sair da medula espinhal, por exemplo, se dirigir às células musculares, e esse mesmo neurônio ele pode ficar preso só a um neurônio. Tá? Ou então, o neurônio sai daqui, ele se prende a 10 neurônios, o outro se prende a 20. Qual vocês acham que vai trabalhar melhor? Aquele que se liga somente a um neurônio, porque ele passa uma informação mais precisa e contrai somente aquela célula, dando precisão ao movimento. Eu dou mais precisão quando eu movimento uma célula de cada vez do que quando eu movimento todos de uma vez, concorda comigo? Os músculos que movimentam as mãos de vocês, os pés de vocês, são músculos que têm muitas unidades motoras, são músculos muito precisos quanto ao movimento. Ao passo, por exemplo, que músculos que estão no dorso das nossas costas têm pouquíssimas unidades motoras, porque esses músculos não têm que fazer movimentos precisos, né? Movimentos muito grosseiros eles fazem. Então a unidade motora, que nada mais é do que corpo do neurônio motor, o seu axônio e a fibra ou as fibras musculares inervadas por ele, formam o que se chama de unidade motora. E quanto mais unidades motoras, mais preciso é o músculo. Guarda bem essa informação. Tá, vamos parar por aqui essa aula, que agora eu vou dividir a aula em dois para não ficar muito pesado, tá? E a gente continua então na próxima aula, beleza, moçada? Deixa eu sair aqui.